tive uma conversa na semana passada, onde a gente foi detalhar um pouquinho mais sobre, né, qual seria o foco que a gente ia trabalhar, e eu vou começar, então, a compartilhar, eu vou ficar... Eu estou com o meu outro número aqui também, se precisar de qualquer coisa, eu vejo pelo outro número aqui também. Então, eu vou compartilhar, e aí vocês não vão me ver, mas eu vou estar aqui de qualquer forma, tá bom? Vou estar vendo vocês e vou estar ouvindo também. Fabrício, você quer falar umas palavras aí antes de começar, em nome da secretaria? Oi, Livane, boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem, né? Não vou delongar aqui, não, Livane, para a gente ganhar tempo aí, né? Que o nosso tempo já é curtinho, passa tão rápido. Então, vamos aproveitar aí, pode começar a iniciar. Então, ótimo. Gente, eu vou compartilhar e a Alexandra vai estar, então, acompanhando aqui. E, opa, aqui. Acho que vai dar certinho, tá? Qualquer dúvida, não deixem de me chamar aqui, tá bom? Não entrou ainda a página inteira, não, Ni. Não, ai, que engraçado. Ah, tá. Tá como se não tivesse. Agora que eu olhei aqui, tá como se não tivesse compartilhando, né? Dá para ver, mas não está modo apresentação. Vou esperar uns segundos, porque às vezes atrasa, porque aqui para mim já está no modo apresentação. Vou esperar uns segundinhos, senão eu paro de compartilhar e volto. Acho que é melhor. Vou parar de compartilhar e vou voltar. Que aí vai dar certo agora. Peraí. Eu vou deixar aqui na... Ah, não adianta. Então, mais uma vez, é desse jeito. Eu e Mitch, a gente não combina, gente. Eu já tentei, mas... Tanto que eu falei, eu não vou nem tentar compartilhar, porque ele não me aceita de jeito nenhum. Agora dele. Então, gente, boa noite. É um prazer, assim, gigantesco estar aqui com vocês, né? Acho que vocês sempre escutam isso nos encontros aí com a equipe da Inclusiva, mas realmente, assim, eu e a Nivane, então, que a gente é desde o... Eu brinco que a gente é desde o paradigma passado, em que a gente passou por essa história de ter a escola especial e começar a ver os meninos ingressando aí para a escola comum, né? Então, é com muita alegria que a gente, todas as vezes que a gente é convidado para falar um pouquinho da nossa experiência, é sempre com muito prazer e muita alegria. Quando ela me falou assim, a gente tem 1 hora para falar de autonomia, independência e um pouquinho ainda no manejo do comportamento, falei, você está brincando comigo, né? Bom, então eu montei uma apresentação para a gente que está pegando um pouquinho de cada coisa, pelo menos para a gente dar o pontapé inicial. Óbvio que é impossível a gente esgotar os assuntos, mas pelo que vocês tinham trazido na última reunião com ela, eu falei, bom, então vamos tentar fazer resumidinho para a gente iniciar os conteúdos e aí depois a gente vê se faz mais encontros, o que ficou mais, que vocês tiveram mais dúvida, porque são 2 assuntos que rendem muitos conteúdos, né? Então, vocês podem estar me interrompendo, eu gosto quando para, porque às vezes, se não pergunta naquela hora, vai ficar para depois, e aí descontextualiza e vocês acabam ficando sem graça de perguntar. Então, fiquem à vontade para perguntar. Pode passar, Ani. Bom, então, qual que é o objetivo quando a gente faz essa proposta de trabalhar as atividades de vida diária dessas crianças? E aí, óbvio que sempre esbarra na questão comportamental também. É desenvolver autonomia e independência. Aqui a gente colocou com criança, porque eu imagino que o público de vocês seja educação infantil fundamental primeiros anos, né? Anos iniciais. Mas... pensem sempre, quando falar criança, nos estudantes, porque às vezes chegam os alunos, né, no fundamental, anos finais, e às vezes também no ensino médio, que tem muita dificuldade ainda na realização das atividades de vida diária, né? E a gente sempre lembrar que todas as vezes que a gente trabalha, principalmente com as crianças, e óbvio com os jovens e com os adolescentes também, a gente precisa trabalhar com atividade prática e lúdica. Se a gente não for por esse caminho, o nosso trabalho não funciona. E a gente vai ter sempre aquela sensação de o que eu faço de errado, por que eu não consigo ganhar habilidade aí com essa criança,
tá bom? E essas atividades, então, práticas e lúdicas, são elas que vão estimular, então, essas habilidades que são essenciais para o nosso dia a dia. E eu acho muito importante essa iniciativa de vocês, porque o que acontece? Nivânia falou aí um pouquinho, né, da minha trajetória. Atualmente, eu trabalho tanto em consultório, como eu sou referência técnica na PAI aqui de Lagoa Santa. Mas até 2 semanas atrás, eu era terapeuta ocupacional da PAI, e aí eu passei para esse cargo de referência técnica. Então, o que é a grande dificuldade que muitas vezes a gente vê? Vocês sabem que famílias são um pouquinho complicadas. Então, o que acontece? É Valéria, multiplicadora de boquinhas, que está falando aqui, boa noite, amada Alexandra? É a Só Valéria? pode lá. É Carmo do Cajuru mesmo, que eu já fui aí da palestra, agora que eu estou lembrando. Já A estive no Valéria mesmo. Não sei se ela está sem áudio, mas é ela mesmo. Então, gente, porque eu também sou multiplicadora de boquinhas, né? Então, aí, você vê a Valéria, boa noite, amada Alexandre, só podia ser ela, né? Mas eu estive aí, acho que uns 2 anos atrás, numa palestra, assim, num auditório enorme, com muitos professores para a rede aí da educação de vocês. E eu fui falar, se eu não me engano, do trabalho da terapia ocupacional, mesmo em parceria aí com as escolas. Então, recapitulando, a gente fica muito feliz quando tem essa iniciativa de vocês, porque o que acontece? A gente já é um trabalhão quando a gente convence as famílias da importância, da independência das crianças nas atividades de vida diária. Não só pensando na questão do desfraude, mas na questão de alimentar sozinho, de poder preparar o próprio lanche. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente esbarra na questão das escolas não continuarem o trabalho que a gente faz com as famílias em casa. E esse tripé, escola, clínica e família, se um pé desse está caído, a gente não consegue ter um bom resultado, um bom prognóstico. No consultório, a gente tem uma vez, na PAI, por exemplo, uma vez na semana, 30 minutos de atendimento. Então, a gente precisa 100% da participação da escola. E, claro, que a gente precisa também de 100% da participação da família. Mas, no decorrer do nosso papo, a gente vai entender que a escola tem as limitações dela. Então, por mais que a gente adoraria ver a escola funcionando, né, de acordo com o nosso desejo, a gente sabe que muitas coisas são difíceis. Então, no meio da nossa conversa, eu vou até conseguir dar alguns exemplos que vocês passam aí no dia a dia. Pode passar, Ani. Bom, então, o que são essas atividades? E eu usei atividades, a gente tem outras terminologias mais atuais para as AVDs, né? Mas eu falei, gente, mas todo mundo conhece como atividade de vida diária. Então, vamos manter só o termozinho da atividade de vida diária. São as tarefas rotineiras que as pessoas, e aí não são só as crianças, né? Adultos e todos nós, realizamos diariamente no nosso cuidado e no cuidado do nosso ambiente. O objetivo da TO, então, é ajudar esses indivíduos a se tornarem mais independentes e funcionais em suas AVDs, promovendo não só essa independência, mas também a questão da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em terapia ocupacional, juntamente aí com as AVDs, a gente pensa o quê? O que está acontecendo no dia a dia daquele indivíduo que está interferindo no desempenho dessas atividades de vida diária dele. E é aí que a gente vai, então, entrar com o nosso trabalho, com as nossas orientações à família, orientação à escola, e o trabalho também com essa criança a nível lá do consultório ou de instituição. Pode passar. E aí vem sempre uma pergunta, porque com certeza vocês já viram que quando fala de AVD, o time dos terapeutas ocupacionais levanta uma bandeira e fala: AVD é do terapeuta ocupacional. Gente, higiene, alimentação e vestuário, isso não é do TO, isso é do ser humano. São atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia. Mas por que ele é tão atribuído aí à questão do profissional da terapia ocupacional? Porque ninguém, como terapeuta ocupacional, consegue fazer uma avaliação detalhada e desmembrar aquela tarefa em diversos passos e etapas para a gente ter um bom desempenho dessa criança. Mas a atividade de vida diária, ela não é do TO. A atividade de vida diária, enquanto uma análise da atividade, né, a gente estuda aí durante anos na faculdade para poder fazer uma análise de quais movimentos são necessários, de quais aspectos motores aquele indivíduo precisa ter desenvolvido, onde é que está a defasagem, como desmembrar essa tarefa, como orientar a fazer. Realmente, isso aí é de expertise realmente do terapeuta ocupacional. O que não significa que todo mundo não possa trabalhar com essa questão aí
das atividades de vida diária. Por isso que muitas vezes a gente escuta o relato do quê? Eu já tentei de tudo e não consegui desfraldar a criança, eu já tentei de tudo, mas não consigo fazer ela sozinha. E aí vem pedir aí um suporte e uma orientação aí do terapeuta ocupacional. Ficou claro, então, essa questão de que a atividade de vida diária ela é de todo mundo, mas o TO tem essa especificidade de lidar com as atividades humanas, né? E por isso ele é o mais capacitado no que se refere a essas especificidades de criança para criança, de indivíduo para indivíduo, tá bom? Mas a escola pode contribuir e muito, porque aonde que a criança desempenha parte dessas tarefas da vida diária dela? Na escola, né? Na hora que ela chega, na hora que ela senta para poder lanchar junto com o colega, na hora que todo mundo tem a independência para poder pedir para ir no banheiro, e ela ainda está fazendo uso da fralda, e ela está crescendo. Então, o que eu percebo? Como muitas vezes para a família é muito prático manter a fralda, então, às vezes, é uma guerra para poder desfraldar. E não fica só na fralda, gente. Olha, são 3 aspectos que a gente entra em guerra. Fralda. O que vocês acham que são os outros 2, gente? Vamos ver. O que vocês acham? Os outros 2, os nossos outros 2 desafios aí, além da fralda. Chupeta. Ai, chupeta, ou tortura. Chupeta é a outra. Próxima da chupeta. Quem é a irmã da chupeta aí? A mamadeira. Mamadeira. Gente, as famílias têm uma dificuldade gigantesca de tirar essa mamadeira e da chupeta. É aquela coisa assim, a gente quer que a criança cresça, mas a família quer permanecer essa criança aí, bebê, né? E eles falam mesmo disso, mas é o meu bebê, que não sei o quê, eu não quero traumatizar, minha mãe tomou minha mamadeira e até hoje eu lembro disso. Não é isso. Né? A gente sabe que em determinada idade as outras crianças não estão mais usando mamadeira. E aí a escola, muitas vezes, a gente fala com a mãe assim, não manda essa chupeta para a escola. Aí a mãe fala assim, não, mas eu preciso, porque quando ele começa a chorar na escola, a escola dá a chupeta. Né? A gente quer... Aí eu falo, mas a gente não é que a chupeta ela é uma ferramenta aí importante nesse aconchego da criança, mas ela não pode ser a única solução para resolver essas questões de choro, de insegurança, porque ela não vai na raiz do problema. Ela cala a boca da criança naquele momento, mas ela não resolve o problema. Então, às vezes a gente evita que a criança entre num escândalo dando a chupeta, mas a gente esquece que tem outros fatores por trás da chupeta que continuar nessa chupeta acarreta não só na dificuldade desse crescimento dessa criança enquanto de bebê para criança, mas nessas questões, porque a gente não resolve o problema. A gente, ela para de chorar porque ela aconchegou com a chupeta, mas a gente não conseguiu trabalhar com ela o porquê que ela está chorando. Tá bom? E a questão da mamadeira é outra peleja, porque, gente, tem criança que chega para mim, a mãe fala assim, olha, meu filho não come na escola, eu tenho que mandar mamadeira todo dia. Aí a gente pergunta sutilmente, quantas mamadeiras durante o dia? Ah, tem dia que quando não toma pouca, toma umas 6. Aí você fala, lógico, essa criança não vai comer. Como que ela vai interessar com a comida? Ou então a gente escuta às vezes, aí a gente tem que aplaudir a questão da escola, porque a gente escuta assim, lá em casa ele só quer mamadeira, mas na escola ele come o lanche, come a refeição junto com os colegas. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente trabalhar só no consultório, não adianta a gente exigir só da família, e também não adianta só a escola fazer, porque a escola faz a parte dela. Muitas vezes eu percebo que só não vai além, às vezes por não saber mesmo o que fazer. Assim como a gente tem esses desafios, de lidar com esses comportamentos mais disruptivos na escola, e às vezes não sabe mesmo como fazer, Pode passar. Bom, aí, lógico, como a gente está falando de escola, vamos puxar aí para as habilidades da BNCC, Peguei, claro, que não peguei todas, peguei só um exemplozinho que falava mais em alguns assuntos que tinham mais a ver com a nossa aula, Então, quando a gente pensa nesses campos de experiência aí, a gente tem, então, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de agir e reagir. Às vezes a gente quer resolver um problema lá de uma briga de 2 crianças por causa do mesmo brinquedo. E a gente nunca para pensar como é que essa situação é uma situação interessante. A criança está com o brinquedo dela, vem a outra e quer o brinquedo. Aí a gente fala para a criança que está com o brinquedo assim,
deixa de ser egoísta, empresta o brinquedo para o seu colega. Nessa hora, muitas vezes, a gente está desrespeitando o sentimento dela também. E a gente não está ensinando para o outro que ele tem que respeitar que naquele momento o brinquedo está com aquela criança. Ai, mas aí se eu não fizer isso, ela vai crescer uma criança egoísta. Mas aí a gente tem que lembrar, gente, que tem características que são do desenvolvimento infantil. E o que às vezes eu percebo? Que as pessoas costumam associar. Você tirou da tela cheia, né? Não, foi só um minuto para eu... Achei que eu tinha caído da reunião. Tá. E aí, muitas vezes, as pessoas não consideram que aquilo faz parte do desenvolvimento infantil e passam a acreditar que faz parte do transtorno. Outro exemplo, 2 crianças estão ali brigando. Porque isso aconteceu a semana retrasada. Aí, o que acontece? O meu pacientinho jogou água na cara do colega. 4 anos, gente. Aí, o que o professor fez? Escreveu o nome dele no quadro, falando que que o comportamento foi feio e que ele não podia fazer aquilo. Aí, óbvio que aí, nesse momento, ele desregulou, começou a chorar horrores, né? E aí, na hora de devolver para a mãe, claro, qual que foi o relato da escola? Ele hoje desregulou e entrou numa crise. Mas ninguém quer saber o que aconteceu. E a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Se fosse outro colega sem laudo, outra criança sem laudo, a conversa seria diferente. A conversa seria assim: e hoje fulaninho jogou água no colega, mas isso é coisa da idade, né? Foi de brincadeira. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. O que é provável de uma característica de um transtorno e o que é do desenvolvimento infantil? O laudo e o diagnóstico ou transtorno, eles não definem a criança. E os pais, muitas vezes, eles ficam perdidos em relação a isso também, porque eles ficam na dúvida se aquele comportamento do filho é porque ele tem um diagnóstico de TEA ou se aquele comportamento do filho é esperado para aquela faixa etária. E às vezes a gente tem criança que tem um cognitivo muito bom, quando a gente fala de TEA principalmente, né? Mas o emocional, gente, tá cá embaixo, não tá no mesmo nível. E aí a gente espera o quê? Que a gente vai explicar a situação para a criança, que ela vai entender e que ela não vai reagir ali de outra forma, que ela não vai chorar. É a mesma coisa quando a gente fala com a criança assim, engole o choro, mas eu tô sofrendo, eu tô chorando porque eu não tô dando conta. E a gente vira... Não tô falando que a escola faz isso não, né, gente? Mas quem aqui nunca falou pro filho, engole o choro, você tá chorando à toa, né? E às vezes a gente não dá crédito para a criança. Mas quando ela tá ali chorando, gente, ela tá chorando porque ela tá pedindo ajuda, ela tá pedindo socorro. E às vezes a gente tem 15 crianças na sala, uma começa a chorar, daí a pouco 2 estão chorando, 3 estão chorando. E eu juro para vocês, gente, eu admiro muito o trabalho do professor, porque não é fácil, principalmente hoje, que antigamente a gente tinha aí, né, uma criança que dava um pouquinho mais de trabalho, ou às vezes 2, e hoje na sala de aula, se a gente parar para pensar, a gente tem criança com TDAH, a gente tem criança com TOD, a gente tem criança com síndrome de Down, só com deficiência intelectual, tem também com diagnóstico de TEA, tem transtorno de aprendizagem. Então, quando a gente para pensar, quantas crianças neurotípicas a gente tem na sala de aula? Daqui a pouco a gente vai ter menos criança neurotípica e mais criança atípica aí no nosso convívio do dia a dia, né? E às vezes a gente esquece também que que a gente precisa ensinar os comportamentos adequados para a nossa criança com deficiência intelectual, com TEA. Por quê? As outras crianças, elas aprendem, quando a gente fala uma vez com elas, olha, não pode dar um tapa no seu colega, vai lá e pede o brinquedo. Mas às vezes a nossa criança com deficiência intelectual, ela não vai entender quando você fala. Você vai ter que repetir 2, 3 vezes, você vai ter que mostrar para ela como fazer, você vai ter que ensinar para ela qual que é o comportamento adequado, que não é ir lá tomar o brinquedo, nem bater, nem morder, nem nada disso, né? Reconhecer e utilizar os cuidados básicos com o corpo, higiene, alimentação e segurança. Aí em Carmo do Cajuru, né, eu sei que vocês têm o professor de apoio, tem um profissional também de apoio, ou eu acho que eu meio que confundi. Não, eles só o professor de apoio. Então esse professor de apoio também é o que é responsável pela questão do acompanhamento na hora da alimentação e também do acompanhamento na hora do banheiro, né? Dos cuidados básicos. Hoje aqui na live, na webinar, estão as professoras de apoio do SEMAI, né? Do Centro de Apoio Pedagógico. Então, deles.
Tá ótimo. E então, às vezes, o que a gente observa, né? Então, vamos pegar, porque então eu acredito que vocês têm um diferencial aí quando a gente compara com os profissionais de apoio, né? Que muitas vezes têm a formação do ensino médio. Então, eles acham que eles têm, ou é formação do ensino médio, e aí não tem experiência nenhuma, ou às vezes são aquelas, geralmente, né, mulheres, que são com uma idade mais superior, e aí elas tratam as crianças como se fosse vó, fazendo tudo para as crianças, pega no colo, ao invés de deixar a criança andar, dá na boca, ao invés de deixar comer sozinha. E eu brinco muito que quanto mais fofa e linda a criança, mais difícil é esse profissional de apoio dar independência para essa criança. Esse mesmo garotinho que eu estava contando a história do nome no quadro, teve uma apresentação na escola. E como a mãe posta tudo, eu vigio essa mãe pelo Insta dela, né? Teve uma apresentação na escola, nem sei de que era essa apresentação, não sei se era da família, do que era. Já ia falar das mães, mas eu lembrei que ainda não veio mãe, né? Não teve o Dia das Mães ainda. E aí, gente, você tem uma turminha lá com 15, 20 crianças, não são todas as crianças que dançam, não é? Tem crianças que gostam de dançar, tem as crianças que aparecem mais na hora da apresentação, mas tem aquelas que literalmente fazem o papel da árvore, que elas ficam paradinhas lá, mas elas estão participando. E aí tinha exatamente 3 crianças. As outras 2, gente, neurotípicas. Então não tinha problema elas ficarem lá de braço cruzado, sem fazer os movimentos. Mas só porque a criança tinha laudo e tinha um profissional de apoio, o que vocês acham que o profissional de apoio estava fazendo? Estava lá, levantando os braços da criança para cima, levantando os braços da criança para baixo, ao invés de deixar a criança participar do jeito dela na hora da apresentação. Né? Então, eu acho que quando a gente tem um profissional, né, formado, assim como os de vocês, a gente tem muito mais a ganhar do que, às vezes, quando a gente tem um profissional assim, né, que não é preparado. E eu vejo isso muito frequente aqui em Lagoa Santa, mas eu vejo também em outras cidades, né, Ni, que a gente já deu capacitação, essa dificuldade de não ajudar tanto a criança, de não entender que essa ajuda, ela tem que vir quando necessária, nem mais e nem menos, né? A questão da organização de objetos e brinquedos, e aí classificando segundo, né, critérios diversos. A gente acha que, tadinho, mas ele tem tanta dificuldade, vou guardar para ele. Né? E é um dos desafios que a gente tem. No consultório, eles guardam bonitinho. Aí a mãe fala assim, mas lá em casa não dá tempo de eu esperar ele guardar, porque ele demora. E às vezes eu imagino que na escola isso pode acontecer também, porque às vezes a criança tem, né, um quadro aí de paralisia cerebral, que tem um motor um pouquinho comprometido, e a gente muitas vezes não deixa ela participar de etapas e de atividades tão importantes aí na escola. Pode passar, Aninha. Bom, e aí a gente pensa por onde começar. Gente, quando a gente fala, e aqui, claro que a gente vai falar de criança com TEA, mas serve também para criança com deficiência intelectual, e melhor ainda, para todas as crianças. Dar previsibilidade, porque previsibilidade é segurança. E aí, como é que a gente pode dar essa previsibilidade? É todo dia, gente, não é uma vez na semana, não é, mas ano passado a gente já fez isso. Gente, isso é para sempre. O que vai mudando muitas vezes, né, à medida que os meninos vão crescendo, é que a gente começa com essas imagens, com pictogramas, e depois, se ele já tiver alfabetizado, a gente passa para a agenda lá das atividades que ele faz. Quantos de nós precisamos anotar, ter uma agenda lá para anotar o que precisa fazer, porque senão alguma coisa passa? E muitos de nós, que nem temos diagnóstico, que não é meu caso, mas conheço muita gente assim, que quando uma coisa sai fora do controle daquilo que tinha se organizado para aquele dia, nosso dia acaba. E não é porque é autista, não. É porque realmente se organizou para aquilo ali. Quando vem uma surpresa, uma coisa inesperada, fica doida e acaba que desregula aí o resto do dia, né? E aí, como é que vocês podem estar criando isso também? Bom, aí tá, só resgatando aqui a questão das imagens e dos pictogramas. Hoje a gente fala muito da importância dos pictogramas, por quê? Porque ele é uma linguagem universal. O que às vezes pode acontecer com algumas crianças? Talvez vocês já tenham passado por isso. Tirar foto do banheiro da casa dela, e aí monta a rotina com as cenas da casa dela ou com as cenas da escola. Quando ele vai para outro lugar, gente, ele não consegue, porque ele imagina que o uso do banheiro tem que ser aquele que está na fotografia. O uso para ele poder sentar na mesa, né, na hora da refeição, tem que ser exatamente aquele tipo de carteira, aquele tipo de mesa para ele poder estar usando. Agora, a gente vai ter criança, por isso que cada criança é uma criança, mesmo que a gente tenha o mesmo diagnóstico para várias.
a gente vai ter crianças com deficiência intelectual, então com esse cognitivo muito comprometido, que o que vai funcionar é fotografia, e às vezes não é nem fotografia, o que às vezes vai funcionar é criar rotina com algum objeto que remeta àquela sequência das atividades na sala de aula. Então, se é a hora de desenhar, atividade escrita, é um lápis que vai ter que ter lá, um lápis de cor. Se depois é a hora do lanche, é o copinho ou, né, alguma coisa lá que relembre para ele, né, que remeta para ele isso. Se é brincar lá fora, que seja uma bola em miniatura para ele entender que é para ir para lá. Então, a gente tem casos mais graves que realmente o que a gente consegue utilizar, às vezes, é o objeto real. Tá bom? Mas a gente não precisa, por exemplo, começar do objeto real, fazer toda uma sequência que antigamente era o que se acreditava que funcionava. Que a gente começava com o objeto real, passava para miniatura, para fotografia, para depois chegar nos pictogramas. Hoje a gente já começa a trabalhar com pictograma desde a criança pequenininha, na comunicação alternativa. E aí eu dei a sugestão aqui de cantar uma musiquinha de boas-vindas. Eu sei que na educação infantil a gente é muito musical, né? Você trabalha muitas habilidades que serão base para essa criança na hora da alfabetização dela. Então, isso é muito comum na educação infantil. Só que a gente esquece que, às vezes, a nossa criança vai para o ensino fundamental, mas ela ainda está presa um pouquinho na questão da educação infantil. Então, às vezes, manter algumas rotinas que eram da educação infantil vão trazer mais segurança para essa criança. Eu tenho criança que só porque trocou, saiu da creche, né, e foi para a escola, porque foi para o primeiro ano, essa não é minha escola, eu quero voltar para a minha escola. Então, assim, não foi feito um processo de transição, de levar essa criança para conhecer a escola, de prepará-la para essa troca de escola. Então, ela ainda fica muito presa na outra escola. E a gente sabe que é uma diferença muito grande quando sai da educação infantil e vai para um primeiro ano, né? A rodinha de conversa, que é muito comum na educação infantil, os nossos meninos, a gente precisa mantê-la por mais tempo. Os nossos meninos têm muita dificuldade, geralmente, de falar das emoções, de falar como é que eles estão se sentindo naquele dia. A gente sabe que o professor vai desenvolvendo, né, uma habilidade de bater o olho e já sabe, fulaninho hoje não está bem. Né? Nossa, ciclano hoje está chateado. Nossa, fulano hoje chegou na maior alegria, deve ter acontecido uma coisa boa. Então, o professor, ele consegue ter essa habilidade. Mas se a gente vai trabalhando isso com os meninos, a gente vai ensinar, a gente vai nomear esse tipo de sentimento. Esse garotinho que eu estava contando que o nome foi para o quadro, o que aconteceu nesse dia? É uma criança, sim, tem um cognitivo mais do que preservado, já tá com 4 anos, já lê tudo, sabe tudo quanto é bandeira do mundo inteiro, qualquer bandeira que você pega e mostra para ele sabe identificar para você. E o que aconteceu? Eles esqueceram de cancelar o atendimento dele. Então, ele foi para o meu atendimento. E quando chega lá, falaram para ele que eu tinha ido para uma reunião. Fez um show lá na PAI, né? Mas eu queria a tia Alexandra, aquela coisa toda, mas não teve a tia Alexandra, foi embora. O que a mãe imaginou? Bom, resolveu o problema, porque ele chorou lá na PAI, aquela coisa toda, problema resolvido. Ele vai para a escola, gente, mas ele foi com aquilo incomodando. Ele não estava feliz, porque ele se programa para o atendimento, chega lá, não tem um atendimento. E aí, no que deu alguma situação lá, eles deu uma estourada, que foi a hora que ele joga água no coleguinha, e ele conseguiu só falar da reunião da tia Alexandra. Foi a única coisa que ele usou. Ou seja, a escola não tinha como adivinhar, a não ser que a mãe tivesse contado, olha, hoje aconteceu uma situação chata, talvez ele não fique muito bem. E aí, ao invés da professora aproveitar a situação e conversar sobre os sentimentos, o que ela faz, gente? Ela vai e coloca o nome dele no quadro. Isso acabou com ele. Né? Chegou em casa chateado, não quero voltar para aquela escola. Aquela escola, eles escrevem o meu nome no quadro e ele sem entender o que ele tinha feito de tão errado que o nome foi para o quadro. Né? Então, é importante, mesmo depois que os meninos vão crescendo, tentar entender e conversar com eles, como é que eles estão, se eles estão bem. Porque, às vezes, os meninos dão um soco na cabeça, se autoagridem, quando eles ficam, às vezes, nervosos, e, às vezes, é por causa de uma dor de cabeça, mas ele não sabe falar que ele está com dor de cabeça. Ele não sabe falar que aquele dia ele não está se sentindo bem. Então, a gente precisa continuar quase eternamente aí com esses cartõezinhos aí de emoção, para que eles possam identificar como é que eles estão se sentindo naquele dia. Bom? Pode passar. Bom, e aí eu trouxe uns exemplozinhos bobos aqui, né? Lavar as mãos. Gente, pra gente lavar a mão é uma ação tão rotineira que a gente não para pensar que a gente segue uma sequência para lavar a mão.
E muitas vezes, para a criança com TEA, essa sequência de chego no banheiro, abro a torneira, enfio a mão debaixo da torneira, molho, pego o sabão, passo na mão, enxago, fecho a torneira, pego a toalha e seco a mão, é muito difícil para eles seguirem essa sequência. Então, quer dizer que vai ficar para a vida toda? Não, mas até ele dominar essa sequência, nesse primeiro momento precisa tela visual. Chega um momento que a gente só lembra, olha, abre a torneira, lava a mão e ele já dá conta de fazer. Mas não vejo problema nenhum na escola ter lá a sequência do que ele vai fazer. Para escovar, né, os dentes só escovam mesmo na educação infantil, né? E aí eu coloquei que dependendo do foco da semana, porque na educação infantil, às vezes, investe mais em determinada habilidade, né? O que funciona demais, gente? Ou um videozinho curto para os meninos, e aí vocês estão vendo que nada do que eu trouxe aqui é só para criança atípica, é para qualquer criança, né? História social funciona maravilhosamente bem. Você contar uma história, né? Eu não sei se vocês já viram, mas todos os meninos meus ganham essa história, que é a história do amigo Cocô. Então, é uma historinha toda ilustrada, e o menininho aí vai mostrando que a barriguinha tá doendo, que ele precisa ir no banheiro, porque o cocô quer dar uma volta. Então, assim, eu já tive criança que quando... Aí todo dia tinha que contar, né, gente? Na hora que ela ia pro banheiro, a mãe tinha que levar o livro para contar a história do cocô amigo, né? Mas aí ela conseguiu entender o quê? Ah, então agora eu já sei. Não é mágica, não, e não é com todo mundo que funciona da primeira vez, né, gente? Com ele deve ter demorado um pouquinho também, mas depois acabou resolvendo. Então, essas histórias com imagens mostrando passo a passo, e a gente conta a história uma vez, conta duas, conta três, costuma ajudar bastante os meninos também. Demonstração prática com os bonecos ou com as próprias crianças do banheiro. Lógico que a gente vai escutar relato, mas eu já tentei de tudo, ainda não deu certo. Mas a gente precisa considerar é que, às vezes, a criança não está ainda com maturação neurológica e de entendimento, muitas vezes, da questão do uso do banheiro. Então, vocês já devem ter passado por situação assim, de que vocês levam o menino para o banheiro, deixa sentadinho no vaso, ele não faz, na hora que vocês acabam de tirar ele do banheiro, ele faz o xixi na roupa. Então, isso tudo é um processo que a gente tem que fazer uma avaliação para ver se já está no momento. O que geralmente eu recomendo, né, nessa fase em que está acontecendo o desfraude? Primeiro, que se a gente pensa que de fazer esse desfraude com a criança mais nova, gente, eu mordi a língua hoje na hora do almoço, e aí toda hora a gente vai no mesmo machucado, né? Quando a gente faz com a criança mais nova, é muito mais fácil do que quando a gente vai fazer com a criança mais velha, né? Esperar a criança ter 11, 12 anos para tirar a fralda complica não só para a família, mas principalmente também para a escola. Então, quando a gente começa com ela mais novinha, como é que geralmente eu dou a primeira dica que eu dou? Tem que fazer um diário de bordo aí, né? Olhar direitinho, deixa a criança o dia inteiro de calcinha durante uns 2, 3 dias. Cada vez que ela fez o xixi na calcinha, você vai lá e anota. Fez às 9, fez 9h30. Nossa, que trabalhão. Gente, é 3 dias só que os pais vão fazer isso, né? Aí, com isso, os pais começam a observar o quê? Olha, ele segura o xixi tipo de 45 em 45 minutos. Então, antes de dar os 45 minutos, eu levo no banheiro. Outra informação super importante. Se em casa o pai fala, vamos fazer xixi, a escola também tem que falar, vamos fazer xixi. Porque se a escola fala, vamos no banheiro, ele não generalizou ainda que ir no banheiro é fazer o xixi. E outra coisa, quando a gente está desfraldando o menino, a gente tem o hábito de ficar toda hora assim. Quer fazer xixi? Vamos fazer xixi? Gente, chega uma hora que a criança não aguenta mais ouvir essa frase. Só leva. Leva junto com as outras crianças, desce a cuequinha, põe sentadinho no vaso, desce a calcinha, põe sentadinho no vaso, mas sem ficar naquela tortura. Vamos fazer xixi? Tem que fazer xixi. Você ainda não fez xixi, ó, tem muito tempo que não faz xixi. Vai fazer xixi na cueca, não pode fazer xixi na calcinha. Então, ó, só leva nessa hora, né? Do mesmo jeito que eu tô falando para vocês aqui, eu falo para os pais também, né, gente? Tá? E aí, lógico, gente, o reforço positivo, ele tem que estar presente. É literalmente fazer uma festa com balão e foguete a primeira vez que a criança consegue fazer o xixi no lugar certo. E vou contar para vocês, às vezes a gente olha para 2 crianças, uma é conversadinha e a outra você pensa assim, nossa, nível 3 de suporte. E às vezes a gente consegue, com a que é nível 3 de suporte, essa questão do uso do banheiro, mais fácil do que com aquela criança que a gente achou que ia aprender rapidinho. Então, por isso que, por mais que a gente tenha um geral, cada criança é uma e a gente tem que fazer essa análise bem separadinha. Pode passar, preocupada ali com a hora. Eu não vou nem chegar no comportamento.
Outra coisa, né, gente? Guardar os materiais na mochila ou os brinquedos após o uso. É uma guerra com as mães, porque quando eu falo com as mães assim, ele organiza o material? Não, eu que guardo para ele, porque não dá tempo. Gente, faz isso à noite. Acabou de fazer atividade, né? Na escola a mesma coisa. É importante que ele aprenda a organizar as coisas dele, né? O organizar a mochila, isso reflete para a vida, né? Eu preciso ter cuidado com as minhas coisas, manter o meu quarto arrumado, mas se eu não preciso nem guardar as coisas da minha mochila enquanto eu sou pequeno, então não preciso fazer nada. Aí espero o menino crescer para poder falar, não, agora eu queria que ele ajudasse na casa. Aí já perdeu a hora boa, né? Brincar com jogo lúdico, de arrumar a mochila com os itens espalhados, cantar uma música para guardar, incentivar a criança a fazer sua parte de forma autônoma, né? Pulou ali. Outro dia eu vi um videozinho lá do Japão, não sei se vocês viram esse vídeo, que a professora chega na sala e espalha um tanto de coisa no chão, e aí quando as crianças chegam, a primeira coisa que elas fazem é organizar a sala, é guardar os brinquedos no lugar, guardar o que estava espalhado, e aí sim elas começam, né, a atividade delas lá. Pode passar. A alimentação, como é difícil essa alimentação, né? Mas vamos lá que a gente consegue. E muitas vezes a escola consegue antes de casa, viu, gente? Então, isso aí eu preciso dar os parabéns. Porque por que às vezes a escola consegue antes do que a família? Porque na escola as crianças têm os pares para elas imitarem. Aí quando você pergunta assim para a mãe, como é que é na hora do almoço? Nossa, uma correria danada. Eu dou comida para ele, correndo, para eu poder levar ele para a escola, porque eu também tenho que ajudar o outro mais novo. Tá, mas em algum momento a família senta para comer junto? Não dá tempo, né? E às vezes vai acontecer isso só final de semana. Então, qual que é a referência que a criança tem? Não vai ter. Então, por isso que muitas vezes ela alimenta melhor na escola e em casa ela acaba sendo mais difícil isso para ele. Mas aí, quando a gente pensa na alimentação, gente, trabalhar também que essa criança. Eu sei que na escola pública isso é difícil. Mas trabalhar com alguma atividade simuladinha, dela também participar dessa montagem do lanche. Eu sei que às vezes tem oportunidade de poder fazer uma salada de fruta, essa coisa toda, mas às vezes, vamos imaginar que está na hora de um lanche lá e é um sanduíche, ou um pão com manteiga. Leva para todas as crianças da sala, para que todas aprendam a montar o pãozinho delas, né? Não tem coisa melhor do que a gente ter o filho da gente mais independente? Então, a escola pode contribuir muito com isso, né? Outra coisa que às vezes a gente esquece, ensinar a criança a usar um guardanapo. Aí a criança está lá comendo, a boca está toda suja, está caindo, sujando a roupa toda, e isso é questão de ensinar, né? Trabalhar a espera e o respeito ao espaço do colega. E aí aqui eu deixo um questionamento para vocês. Às vezes, gente, a criança não consegue entender que ela vai sentar naquela mesa e que o lanche dela é o que está na frente dela. Ela vai no prato do colega, ela tira a comida do prato do colega, ela pega a dela e joga no prato do outro, mas a gente quer que essa criança alfabetize. Se ela não entende ainda nem o lugar dela, nem o que ela pode, o que ela não pode fazer, se ela não sabe esperar, não dá conta de ficar sentada 5 minutos, como que eu posso querer que essa criança copie o alfabeto do quadro? Não vai dar certo, gente. Enquanto a gente estiver insistindo com atividade que não desperta interesse na criança, a criança está perdendo o tempo dela, o professor está perdendo o tempo dela, o professor de apoio, e o professor regente também. A criança não vai aprender a fazer a letra A só porque eu peguei na mão dela e fiz ela escrever a letra A. Tem outras habilidades antes disso. Se ela não sabe nem usar o banheiro, se ela não sabe pedir para fazer xixi, não sabe pedir água, realmente ela vai aprender a escrever? Ela vai ter interesse em desenhar? Não vai. Tudo ao seu tempo. E uma outra coisa que eu observo também é a dificuldade da gente de observar essa criança antes de pensar em qualquer coisa. Então, muito antes de saber o que ela já dá conta e o que ela não dá conta de fazer, a gente já está preocupado, e claro que a gente tem que montar um PDI, né, óbvio, mas a gente precisa observar melhor aquela criança, porque às vezes você ensina para ela a mesma coisa todo dia, e você fala, nossa, gente, tem uma semana que eu estou trabalhando com essa criança, e ela não aprendeu. Mas aí, de repente, ela faz aquilo que você tinha ensinado há um mês atrás. Então, a gente precisa ter esse... Por isso que o PDI é um instrumento vivo, né? Porque, às vezes, eu elaborei aqui achando que ela não ia dar conta, mas daqui a 2 semanas ela deu muito antes do que eu esperava que ela fosse alcançar aquele objetivo. E o contrário também acontece. Eu esperava que ela fosse alcançar o objetivo em 1 mês e ela não alcançou. Então, ele tem que voltar de novo para o meu programa. Deu 2 meses, não alcançou? Não adianta elaborar novas coisas, querer passar para frente. A gente tem que trabalhar essas habilidades até elas serem alcançadas. Lembrando sempre
é muito mais fácil a gente ver as limitações da criança do que as habilidades que ela tem. Eu já fiz atividade com um professor que eu pedia para ele escrever para mim 3 habilidades da criança e 3 limitações e dificuldades da criança. Gente, eu recebi o papel, juro para vocês, que eu tive vontade de chorar. Só tinha limitação. E aí, quando às vezes eu devolvia, né, a pergunta para os professores, eles falavam para mim assim, mas ela não consegue fazer nada. Não tem lógica a gente falar que a criança não consegue fazer nada. Ela não interessa por nenhum brinquedo. Algum caminho a gente tem que encontrar para a gente chegar nessa criança. E aqui eu dei, porque não tem uma criança que não gosta de uma bolinha de sabão. Gente, o menino pode ser grave, com deficiência intelectual, mas a hora que você faz uma bolinha de sabão, às vezes a criança está chorando, ela para de chorar para poder brincar com a bolinha de sabão, né? Então, relaxamento com música calma. Eu pus essa música calma, mas lembrando que, né, quando a gente pensa na questão da integração sensorial, e se eu fizesse essa pergunta aqui para vocês, com certeza teríamos, né, respostas diferentes. Tem gente que acalma com música calma. Eu, por exemplo, quando eu entro no carro, eu preciso tanto me desligar de tudo que eu ponho literalmente música para dormir. E aí aquilo ali vai lavando a minha cabeça, eu vou dando uma relaxada, ao invés de ficar pensando em muita coisa. Mas eu já conheço gente que, para relaxar, se você fizer uma coisa dessa, ela não dá conta. Ela precisa ouvir um rock, é uma música mais agitada. Então, a gente precisa perceber o quê? O que que deixa a minha criança mais tranquila? É uma música mais calma ou é uma música um pouquinho mais agitada? Não estou falando de rock pauleiro não, hein? Tá bom? E aí, de novo, olha, reforço da conquista. A criança ganha lá um símbolo visual, como uma estrela por participação. Essa questão da estrela aí, né, gente, que a gente fala muito da economia de fichas, a gente encontra um tanto de gente que não conhece a proposta da economia de fichas e pensa que a gente está induzindo a criança a fazer as coisas só para ganhar uma estrela. Mas a partir do momento que ela vai ganhando aquela habilidade, ela para de ser por causa da estrela, porque ela vê o ganho que ela está tendo com aquele comportamento, com aquela habilidade que ela conseguiu alcançar. E aí é óbvio que não é simplesmente sair dando estrelinha para tudo que a criança faz. Você tem que estabelecer quais as metas para que ela possa ganhar aquela estrela. Tá? Pode passar. Bom, aí a gente entra, né, na questão dos comportamentos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 15 minutos. Se eu correr demais, gente, aí depois a gente marca, né, mais um encontro para a gente poder conversar. Mas é porque eu trouxe assim, uma pincelada boa, pelo menos para vocês saberem como é que eu faço para poder entender o que está acontecendo ali. Bom, o que é comportamento? É a maneira da gente se proceder em relação às outras pessoas, em relação às regras de boas maneiras. Se todo mundo falar assim, fulano tem bom comportamento, vocês sabem definir como é que é aquela pessoa. Em compensação, se eu falar, me dá um exemplo de uma criança com mau comportamento, vocês também vão saber falar, né? Refere-se a quê, então? As ações, reações e as condutas de um organismo, e aí é óbvio que comportamento não é só, né, do ser humano, aos estímulos internos. Se eu estou passando por uma situação difícil, claro que eu vou refletir isso no meu comportamento, né? E o externo, como é que a gente vai moldar também as situações de acordo com o que a gente está vivendo ali, moldados pelas influências que tem a genética e tem também a questão do ambiente. E quando a gente pensa em disruptivo, é relativo ao quê? A disrupção. Se eu falo para vocês, fulano tem um comportamento disruptivo, claro que vocês vão pensar que é o contrário de um comportamento adequado nas situações. E aí ele causa o quê, né? Disrupção, rompimento ou destruição. Quando a gente pensa nesse rompimento, a sala toda está quieta. E se a gente tem uma alteração de comportamento de uma criança, desanda muitas vezes a sala inteira. Né? Então, causa um rompimento ali na paz, ali naquele determinado momento. Pode passar. Só que aí a gente tem que entender que quando eu falo de comportamento disruptivo na pessoa que não tem nenhum transtorno, é uma coisa. Mas quando eu falo desse comportamento disruptivo na deficiência intelectual e no TEA, tem outro motivo para aquilo acontecer. Então, ele pode manifestar por meio de ação no seu próprio bem-estar ou no bem-estar dos outros. Geralmente, como que ele se manifesta? Comportamento auto e heteroagressivo, desafiador. E o que esse comportamento quer dizer para a gente? Uma frustração, ansiedade e, principalmente, dificuldade na comunicação. Se eu sei falar, eu vou virar para você e vou falar, eu não estou suportando ficar aqui na sala, tem muito barulho, não estou dando conta. Mas se eu não falo, gente, qual que é a forma que eu tenho de mostrar isso para vocês? E aí, o que vai depender
é o que vai acontecer depois daquele comportamento. Se eu descubro que na hora que eu jogo a carteira para tudo quanto é lado, eu saio da sala, todas as vezes que eu precisar sair da sala, eu vou jogar a cadeira. E é óbvio que a criança não vai ter o pensamento dessa forma, mas ela vai estar condicionada a que, se eu quero sair da sala, eu tenho que jogar a carteira para fora. Eu tenho que chutar o colega. Eu tenho que gritar. Eu tenho que andar pela sala. Que é o que geralmente acontece. Porque aí vocês vão falar para mim, mas como que eu fico com a criança nessa condição dentro da sala de aula? A gente precisa entender e a gente vai ver quais são os gatilhos que levam a criança a ter essas alterações do comportamento, porque se a gente é inteligente, a gente vai tentar evitar aqueles gatilhos para isso não acontecer. Porque vocês vão concordar comigo, gente, lidar com uma crise é muito mais difícil de regular a criança do que não deixar essa crise se instalar, né? Tá? Pode passar. E aí, então, ó, o que é o comportamento disruptivo segundo a análise do comportamento aplicada? É toda resposta que barra, impede ou atrapalha uma interação com o meio social. Porque se não fosse assim, não tinha problema nenhum, né? Dificultando o quê? A aprendizagem e a comunicação. Então, todas as vezes que a criança entra aí numa crise, o que vai acontecer ali, né? E mesmo que seja na birra, porque muitas vezes não é crise, eu até coloquei um slide desse mais para frente, para a gente poder diferenciar a crise da birra, sempre vai estar dificultando a aprendizagem. O que vocês falam para mim quando às vezes vocês tentam ensinar uma coisa para a criança e ela joga a atividade no chão, ela não quer pegar no lápis, atrapalha a aprendizagem, né? E aí ela não quer prestar atenção, ela não consegue ficar sentada. E muitas vezes também, quando ele está nesse momento dele, né, desse comportamento assim, a gente não consegue ter uma comunicação com eles também. Nos estudantes com TEA, os comportamentos disruptivos mais comuns são a auto e a heteroagressão, as estereotipias, as birras, as crises, dentre outros comportamentos que podem aparecer aí. Tá bom? Pode passar. E aí, o que a gente tem que pensar, gente? É por isso que, é claro que a gente não está pensando, né, de ter só profissional que domina a questão, né, do ABA, mas o básico do básico do básico, a gente precisa ter uma noção, que é o quê? O que desencadeia a maioria dos comportamentos disruptivos na criança, nos nossos meninos? Falta de previsibilidade, e às vezes a gente não imagina que seja aquilo que aconteceu. E às vezes é uma coisa que aconteceu na semana passada, mas é naquele dia que ele lembrou que aconteceu. É claro que quando a gente trabalha com aquela rotina estruturada, é importante que tenha uma cartinha coringa ali no meio também, para a gente trabalhar com o imprevisto com a criança. Porque imprevistos acontecem e a gente precisa preparar ela também. Mas, quanto mais previsibilidade nas ações, no dia a dia e na escola, melhor. Mas vocês estão vendo que eu estou falando de duas coisas, isso porque os professores já falaram comigo. Mas você não acabou de falar que tem que ter previsibilidade? Como é que eu vou mudar alguma coisa? Mas a gente tem que lembrar da questão da inflexibilidade que eles têm, da inflexibilidade cognitiva. Então, se eu não trabalhar sutilmente essa flexibilidade, eu sempre vou ter um comportamento disruptivo quando alguma coisa imprevista acontecer. E às vezes, gente, é coisa boba. Por exemplo, eu acompanhava uma adulta e ela achava que eu tinha que usar o mesmo brinco. Então, o que eu fazia? Todas as vezes que eu ia para o atendimento dela, eu usava um brinco diferente. E ela sempre tinha que falar, não sei para que você troca de brinco. Mas eu sabia por que eu estava trocando, né? Outra coisa, às vezes um cabelo que você modificou, um dia foi com o cabelo solto no começo, outro dia prende o cabelo. São coisas bobinhas, mas que vai ajudando a ele entender que as coisas podem ser flexíveis. Ele senta todo dia no mesmo lugar. Se mudar ele de lugar, vai ser um problema. Gente, muda às vezes um pouquinho só de lugar, não tem que mudar ele do começo da sala para o final da sala. Mas essas pequenas mudançazinhas pode ajudar nessa questão da flexibilidade aí cognitiva. Alteração sensorial abrupta. E aí a gente vai ver que na questão das crises, 99% das vezes elas são devido à sobrecarga emocional. Por isso que a gente precisa diferenciar o que é uma birra e o que é uma crise. Na birra, eles querem chamar atenção diante de uma coisa que eles querem ali. Você entregou o que eles querem, a birra cessa na hora. Mas a hora que é uma sobrecarga sensorial, gente, é muito difícil para a gente, às vezes, conseguir regular essa criança. E aí, pela falta de experiência, muitas vezes, ao invés da gente ajudar a criança a se regular, a gente mais atrapalha ela aí nessa situação do que ajuda.
disputa de materiais, né? Eu não entendo por que que o meu colega pôde levar alguma coisa e eu não pude. Isso para a criança é difícil dela entender. Ou bem libera para todo mundo, ou bem não libera para ninguém, né? Eu sou do time que vota em libera para todo mundo, né? Dificuldade de compreensão. Às vezes a gente fala, mas eu já expliquei 3 vezes, mas ele não está entendendo do jeito que você explicou. Você vai ter que mudar a forma de explicar, né? Aí, olha, vocês estão vendo que volta e meia eu mudo o slide, mas eu sempre volto aonde, gente? A questão da comunicação. E a questão da frustração. Eu escuto muito falar assim, sabe por que ele não quer vir para a escola, Alexandra? Porque aqui na escola, e eu escuto assim, nessa entonação, porque aqui na escola, ele não vai fazer o que ele quer, não. Ele faz o que ele quer na casa dele. Então, como aqui tem limite, ele não quer vir para cá. Mas não é isso, né? Os pais costumam falar assim, qual que é o maior desafio que você vive hoje com seu filho? Ah, meu filho não aceita um não, né? É a questão da frustração. Gente, se a gente pudesse, a gente também não ia querer aceitar não. Só que a gente aprende a lidar com não. Agora, não dá para a gente esperar que as crianças aprendam a lidar com não, se isso não for trabalhado com elas desde pequeno. Acha muito bonitinho as coisas que eles fazem quando eles estão lá com 1, 2, 3 anos. Aí quando chegam no 5, 6, que já tinha que ter colocado o limite há muito tempo e não colocou, fica mais desafiador. A criança ela tem que entender o que pode e o que não pode desde pequenininha. E tem muito uma coisa assim, né? Ela escuta tanto não que por fim ela já não sabe nem o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então o não tem que ser não na hora que realmente ele precisa ser não. E aí eu tenho que manter. Não dá para ceder porque ele começou uma birra, né? Pode passar. Bom, aí eu arrumei o slide. Pode pular. Oi? Pode passar ali. E aí, por onde que a gente vai observar, gente? Como a gente vai começar? A gente precisa observar o comportamento da criança. E aqui, além de observar o comportamento, a família ela é essencial nessas dicas para a gente. Quando o filho está em crise em casa, como é que essa mãe faz? Isso já facilita, gente, um caminho inteiro que vocês teriam que percorrer para poder descobrir isso na escola. Olha, quando meu filho está em crise, ele precisa ir para um quarto e ficar lá sozinho. Então, a escola precisa ter um cantinho para a hora que ele precisar, e geralmente é a sala de recursos, né? Que ele sabe que ali ele vai ser acolhido e ele sabe que o professor da sala de recursos também acolhe, né? Então, muitas vezes é a sala de recursos que salva, mas ele precisa ter esse cantinho, porque às vezes o excesso de estímulo não deixa ele se controlar mesmo e se reorganizar, tá? Pode passar ali. Aí, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso entender qual é a função daquele comportamento. Então, antes de qualquer intervenção, eu preciso entender qual é a função. É fuga da tarefa? Né? É porque é uma frustração ali? O que é que está acontecendo naquele momento que ele apresentou aquele comportamento? Todo comportamento, ele tem uma razão de existir. Pode passar. E aí, olha, eu achei que eu tinha colocado em outro lugar, mas às vezes deve estar lá para frente. E a gente tem que fazer, então, um registro e esse monitoramento. Qual que foi o antecedente, né? E aí, quanto mais vocês se organizarem para ter isso, gente, melhor fica. Não pensem que, nossa, que bobagem fazer isso. Mas vocês vão poder ver a frequência que aquele comportamento acontece durante a semana. O que aconteceu antes? Olha, agora eu já descobri. Todas as vezes que eu falo, vamos voltar para a sala, esse menino desorganiza. Mas se eu não anotar, gente, não tem cabeça que grave isso não, né? Como é que a criança se comportou naquele momento? O que aconteceu após o comportamento, né? O que ela ganhou com aquilo? Ela não queria ficar na sala de aula e na hora que ela começou a desorganizar, ela saiu da sala. Então tá, qual que foi a função desse comportamento aí? Fugir daquilo que ela não estava dando conta de fazer. E isso é muito frequente de acontecer nas atividades também. Eu não estou preparada para aquilo, eu não entendo para que eu tenho que fazer isso, e aí o que eu vou fazer? Eu vou infernizar o colega do lado, eu vou bater no outro, tudo para poder escapar daquela tarefa ali. Pode passar. E aí, para a gente diferenciar, porque eu estou vendo que eu tenho 3 minutos ali, né? Quantos slides faltam aí, Nê? Vou olhar aqui, peraí. Tá. Quando que é crise e quando que é birra? Ó, fiz 27, né? Tá vendo? Eu consegui calcular mais ou menos, ó. Não foi? Conseguiu. Tá. Bom, então, quando que é birra e quando que acho que volta um, Nê. Volta um aí. Quando que é birra e quando que é crise? A birra, ele é um comportamento cuja origem é um descontentamento.
Geralmente ele vem acompanhado de quê? De choro, de grito e de outras atitudes. A ideia da criança é por quê? Porque ela foi negado para ela uma coisa que ela queria. E aí o que ela faz? Ela vai na birra. Pode passar. E aí quando você entrega o que ela queria, essa birra desaparece. Então, ela geralmente, não é bem assim? Ela é direcionada, gente, mas vai convencer pai de criança com TEA de que muitas vezes é birra e não é crise. Geralmente ela é direcionada, né? Ou a um adulto, porque dificilmente uma criança faz birra com outra criança, né? É direcionada a um adulto ou a um grupo de pessoas. Porque a intenção dela qual é? É chamar atenção. Eu já sei que se eu aprontar um escândalo aqui no shopping, minha mãe vai me dar o brinquedo que eu quero, né? Quando ela não é atendida, ela vai aprender que o escândalo não funciona, né? Normalmente tem um objetivo. Ou ela quer um brinquedo, ou ela quer o brinquedo do outro, ela quer uma peça de roupa se vocês estão lá no shopping, ela quer uma comida, ela quer o celular. E quantas vezes a gente vê, gente, o pai e a mãe entregando o celular para a criança parar de chorar. Ela tem sempre esse objetivo de uma coisa que ela quer. Pode passar. Claro que no caso do TEA, a coisa pode começar por uma birra. E aí, na falta do controle daquelas emoções, ela se tornar uma crise. A birra até que idade? Então, é comum entre os dois, né? Ela começa aí no finalzinho do primeiro ano de vida, e é comum aí entre os 2 e 4 anos. Mas à medida que a criança vai crescendo, essas birras ficam infrequentes, né? Então, se está permanecendo nela, a gente tem que pesquisar e fazer treinamento de pais com esses pais. Pode passar. Já quando a gente fala da crise, ela é frequente. E aí não precisa ser criança para ter a crise. O adulto também tem. É quando ele está exposto a vários estímulos sensoriais e ele não sabe como lidar com tanta informação. A gente tá aqui, ó. Eu tô com uma luz acesa na minha frente, tô morrendo de calor, mas o meu ventilador não consegui ligar. Tem um aqui na frente, mas se eu ligo, ele vai esvoaçar meu cabelo e vai fazer barulho. Mas a gente consegue, o nosso cérebro ele consegue receber esses estímulos, ignorar esses outros que estão acontecendo, para que a gente concentre aqui só no que a gente está falando, né? Mas com TEA, eu não sei se vocês já viram um vídeo, depois a gente pode até mandar para vocês, que é da criança chegando no shopping, e aí ela vai recebendo aquele tanto de estímulo sensorial, chega uma hora que ela não dá conta e ela tem uma crise no shopping. E aí ele fala, né, que não é uma birra, é uma crise que ele está tendo, porque ele é autista, né? Então, diferente da birra, não é proposital, e muito menos uma estratégia para conseguir algo. Mas é a resposta de um limite que for extrapolado de uma irritação extrema. Isso é muito importante vocês saberem diferenciar, tá bom? Pode passar. As crises, geralmente, elas não ficam restritas só na infância. Só que o adulto, ele consegue, por exemplo, sentir quando ele vai ter uma crise, que está com estímulo demais, e aí ele sai daquele ambiente, né? Mas eu conheço o caso de adultos, por exemplo, que se perderam no shopping e aí desabaram a chorar, que não davam conta de ficar em fila no aeroporto, e aí eu começava a chorar também. E aí vocês imaginam, se é um adulto funcional, a paciência das pessoas ao lidar com esses comportamentos, acha que é frescura, né? Então, podem acompanhar a vida toda, tendo em vista que a irritação causada pela questão sensorial, ela permanece, né? Pode passar. Pode acontecer até mesmo quando a criança estiver sozinha no seu quarto ou em algum outro local, independente de ter mais pessoas para poder a gente achar que ela está fazendo aquilo para chamar atenção. Então, ó, importante, ela não faz para chamar atenção por nada. É uma forma de expressar algo que ela não consegue lidar. Quando a sensibilidade é exposta a estímulos. Olha para vocês verem, gente. Sonoro, a gente acha que é só o barulho, mas não é. Olfativo e às vezes ao toque. Então, a criança começa a ficar nervosa. O que é a primeira reação que a gente tem? É ir lá abraçar a criança. E aquilo ali, muitas vezes, torna como se a gente estivesse pegando uma lixa de parede e passando no nosso braço. Só para vocês terem uma noção do que às vezes, durante a crise, o autista sente quando a gente abraça ele, tá? Pode passar. Eu já estou no finalzinho, né? E aí a gente tem essas duas definições que a gente chama de meltdown e de shutdown, que é o meltdown é essa crise que vocês estão acostumados. É uma explosão aí de emoções e reflete assim, né, o derretimento emocional. Eu não suporto mais, eu não dou conta mais. E aí demonstra essa incapacidade de controlar impulso e emoção. Mas pode acontecer também dela buscar o silêncio total, o isolamento total, que é o que a gente chama aí de shutdown. Pode passar. Então, aí no shutdown, Desculpa. esse desligamento temporário,
a pessoa se recolhe, fica silenciosa, paralisada, evita estímulo como uma forma de se proteger daquilo que está machucando ela, né? É um comportamento reacional, também é uma sobrecarga emocional e sensorial a situações estressantes ou de ansiedade intensa. Vocês sabem que quando a gente tem um diagnóstico de TEA ou qualquer outro diagnóstico de transtorno, dificilmente ele vem sozinho. Né? A gente pode ter um transtorno de ansiedade junto com ele, a gente pode ter um transtorno opositor junto com ele, a gente pode ter um TDAH também junto com ele, né? Pode passar. Acho que eu terminei com esse último. É o último. Ó, bati meu recorde, passei 3 minutos. Falei correndo, né, gente? Mas assim, ao que foi proposto, né? Eu espero que eu tenha conseguido aí. A Luziana levantou a mão. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, né, acender uma luzinha lá no fim do túnel aí, para vocês verem que a gente consegue fazer muita coisa. É desafiador, não é fácil, mas a gente tem que ter a paciência, respirar para poder procurar o melhor caminho aí, porque esse final de semana eu dei uma capacitação em Matheus Leme. Vocês conhecem um vídeo de um cachorrinho que entra para fazer um treinamento para ser cão-guia? Vocês já viram esse vídeo? Contar para vocês, gente, todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu choro. Eu choro em desenho animado, em propaganda, tudo que vocês puderem imaginar. Esses vídeos de internet que mostram salvamento de bicho, então, acaba com a minha vida. E aí, eu já tinha assistido o vídeo várias vezes. No que eu coloco o vídeo, eu já começo a ficar com o olho cheio de água. E aí eu fui para frente do ventilador para não chorar. E eu só pensando, é aquela coisa da emoção da gente, né? Eu não vou chorar, eu não vou chorar. E aí foi misturando o calor com o suor. Mas na hora que o vídeo terminou, eu não dei conta. Aí eu só falei para os professores assim, gente, olha quantas oportunidades a gente tira dos nossos meninos porque a gente não acredita no potencial deles. E a gente vivencia isso todos os dias. Eu sei assim, vocês enquanto profissionais, eu tenho certeza que vocês esbarram com os professores, né, da sala de aula que não acredita no potencial dos meninos, né? Então, assim, para a gente que defende essa causa há tantos anos, né, eu tenho mais de 30 anos de formado, né? Só que eu conheço a Nivânia, já deve ter mais de 35 anos, né? Então, vocês imaginam assim, o tanto de história que a gente já não viu. E as pessoas que passaram pela gente também e que tiveram uma chance, que alguém acreditou nelas, a gente vê que elas conseguiram alcançar o sucesso. Né? Então, a gente emociona pelo lado da falta de oportunidade, mas a gente emociona também com a vitória dessas pessoas. E pensar que a gente pode ser uma pessoa que vai fazer diferença na vida daquela criança enquanto ela está sob os nossos cuidados, é o que faz a gente viver. Se a gente não fizer diferença na vida de ninguém, então você chegar aí nos seus 70 anos, você vai falar, o que eu fiz da minha vida? Né? Não, eu fiz diferença. Né? Então isso a gente pode deitar, assim, com o coração quentinho, porque a gente sabe o tanto de diferença que a gente fez na vida das pessoas. Né? E que vocês estão fazendo aí hoje, estando aqui essa hora, exaustos, cansados, mas procurando alternativas aí para ajudar os meninos. Né? Isso é muito bom. Gente, se vocês não me mandarem parar de falar, eu não paro, não. Vocês não repararam, não. Pode encerrar. Quem que fez pergunta? Não, alguém tinha levantado a mão. Quem que foi, gente? Não consigo ver todo mundo. Fiquem à vontade para perguntar, né? Comentar se é isso que vocês estavam esperando. Se vocês querem que foque, né, no próximo encontro mais em algum outro aspecto. O próximo encontro é quando? É uma vez por mês? Esse encontro aqui é um mês sim, um mês não, e com o grupão de todos os professores, um mês sim, um mês não. Os meninos do centro de apoio, se tiverem alguma dúvida mais específica de algum aluno de vocês, quiserem perguntar, aproveitar a oportunidade, né, que é só nós, um grupo mais restrito. Estão caladinhos assim, mas o grupo é danado de bom, viu, Alexandre? Eu sei então, que é. Olha, geralmente, quando me pergunta, gente, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Então, eu prefiro acreditar que é porque foi tão clara a aula que não gerou dúvida. Porque do que a gente achar, né? Nossa Senhora, será que foi tão ruim assim que ninguém nem tem pergunta para fazer, né? Não, Às vezes não tem uma pergunta, mas quer fazer um comentário, né? Fiquei à vontade também. O Thiago já me deixou feliz, já ganhei a noite, falou que foi excelente. Ó.
Eu também gostei, viu? Achei que foi muito bom. Falou bem assim, do que a gente vive mesmo. Ela é suspeita, ela falou que eu sou maravilhosa, mas ela é suspeita, né, gente? Você acha que foi bem dentro do que vive, Fabrícia? Foi. Ô, Alexandre. Pessoal, boa noite. Aqui, Boa ô noite. Fabrícia. Oi? Quem que tá Pode falando? falar? É Fabrícia Sueli. Sueli. Também. Isso. É coordenadora lá do Centro de Apoio. Ah, É porque eu tô dentro do carro, eu preciso de fazer um outro compromisso, eu tive que adiantar aqui. Aí, o que acontece? Mas foi tranquilo essa questão, e até o que a gente pensou, né, o tempo todo. Eu acredito que as meninas também pensaram, e tudo, porque, na verdade, nós estamos encontrando muitos questionamentos dos professores mesmos, professores de apoio, essa questão aí da crise, da birra, até mesmo da rotina, porque, na verdade, Alexandre, o que elas mais estão encontrando dificuldades é com relação mesmo a essa permanência do aluno na sala de aula, diante do cumprimento mesmo da rotina, mesmo que não entre em crise, nem birra, não, mas as crianças estão andando muito na escola, e as professoras falam que essa questão aí do celular, você quando falou dessa questão, entrega o celular, nossa, nós estamos vendo isso com crianças mesmo, nível 3 de suporte mesmo, não oralizadas, e tudo que está quando você falou lá, no início, da chupeta, eu pensei assim, a chupeta hoje, na maioria das vezes, está sendo o celular, então, assim, está sendo assim, o que a gente está propondo, enquanto centro de apoio, é mesmo essa questão da rotina estruturada mesmo, da previsibilidade através dela, sabe? Então, a gente está ajudando a escola nesse sentido. Quando a gente vai visitar, ou quando elas perguntam, o que eu vou fazer, Sueli? Eu estou com a fulana de tal, Sueli, o que eu vou fazer? E tal, e a gente está trabalhando em cima mesmo dessa questão aí da rotina, sabe? Então, E, pegando isso que você está falando, você sabe uma coisa que eu vejo? Olha, a criança entra na educação infantil, porque a gente tem que lembrar que as crianças, algumas entram mais velhas, né? Mas vamos considerar que elas entraram lá na educação infantil. E aí, o que acontece? É na educação infantil que essa criança vai começar a entender que ela está ali na escola, porque tem muita aquela coisa assim, por que ela vai para a escola? Ah, vai para socializar. Não, ela vai para ter acesso ao conteúdo que as outras crianças também têm. Óbvio que socializar é uma consequência. Mas aí o que a gente tem que fazer? Se a gente cria essa rotina desde pequenininho, hoje é 5 minutos que ela vai ficar. O problema é que a gente, muitas vezes, quer o resultado imediato. Hoje ela foi 5 minutos, amanhã a gente estende um pouquinho. A rotina visual para a criança faz toda a diferença. E sabe aquela coisa assim? Primeiro a gente vai fazer a rodinha. Depois da rodinha, você pode brincar com alguma coisa que você gosta. Então, assim, é essa que é, se a gente chamar de mágica, é essa que é a mágica. Ô, Alexandra. E ela vai ter as coisas que ela gosta de fazer, não no caso celular, né? Mas enquanto a gente não descobre pelo menos o que essa criança gosta, fica difícil para a gente poder criar esse prazer dela ir para a escola. E tem coisa mais triste quando a mãe vira para você e fala assim: ele não quer vir para a escola. Todos os dias, quando eu começo a arrumar ele para vir para a escola, ele começa a chorar. Ô, Alexandra, você tem que ver, a Shinaida está aqui, ela sabe o que eu vou falar agora. Nós temos um grupo de crianças, até síndrome de Down, da creche, gente, mas assim, as meninas de manhã não sabem disso, o turno da manhã, porque são de manhã que a gente atende as crianças da creche. Que gracinha que é a organização, o jeito que elas entram no centro de apoio, como que elas vão para o atendimento, quando você vê que desde assim, porque elas ficam na creche o dia todo, então elas não têm tela o dia todo ali na creche, entendeu? Diferença. Então, assim, a gente está vendo a diferença, a gente está percebendo isso, a gente já percebeu, sabe? Então, é focar nessa questão mesmo. Falo, sabe, Sueli, quando muda para o primeiro ano, a gente tem que lembrar que aquela criança não está no mesmo nível das outras crianças. Ela não vai aprender no mesmo ritmo, ela não vai aprender do mesmo jeito e nem no mesmo tempo. E às vezes a gente quer formatá-la para aquele primeiro ano, ou para o segundo, ou para o terceiro, sendo que ela não está preparada ainda para aquilo. Sim. E essas perguntas aí que estão surgindo mais, do ficar mesmo, está sendo mais do primeiro ano, acredita? Mas as meninas sabem disso aí, das perguntas que eu estou
recebendo dos professores de apoio desse desespero aí, dessa questão de falar assim, o que eu vou fazer e tal, mas é justamente para isso, por isso, por Você causa concorda que a gente não pensa nisso e não faz um processo de transição da saída da educação infantil para o primeiro ano? Então, os meninos não têm muito. Na educação infantil, eles têm muito brincadeira. Quando entra para o primeiro ano, eles têm que sentar, eles têm que fazer letra, eles têm que copiar do quadro, e eles não contam ainda disso, muitas vezes. E aí começam a surgir os problemas. Eu não quero ficar na sala, e aí eu já sei que... Lembra lá, gente, olha, não vou falar que é 100% não, mas 99% das vezes o menino aprende o que é errado. A gente não fala muito isso. Ele aprende que a hora que ele dá um show na sala de aula, ele sai e vai para fora da sala. E quando ameaça voltar com ele para a sala, ele começa a chorar de novo, então nem leva. E quantas vezes o professor da sala fala assim, não, leva esse menino para lá para a sala de recurso. O professor da sala de recurso, então, sabe muito bem. Né? Então, é essa que é a grande questão. Não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, mas vocês concordam que, assim, a gente pensar que o menino tem uma caminhada inteira numa escola e a gente escutar que até lá no 5º ano, 6º ano, o menino não fica na sala? Então, porque ele não foi trabalhado dessa questão de ficar. Ou então, porque a atividade que está sendo dada para ele naquele momento é totalmente inadequada. Né? É muito fator, né, gente? A gente aqui deu uma pincelada, assim, imaginando o que é mais comum de acontecer, né? Mas a gente pode depois pensar em mais estratégias para poder estar sugerindo aí para vocês, porque a gente pensa assim, gente, mas não é tão difícil, né? Eu não vou falar que a gente pensa que é fácil, não, viu? Porque a gente sabe que não é. Mas a gente pelo menos consegue ter um tanto de ideia. Olha, experimenta quando tem caso mais específico, experimenta fazer desse jeito. E aí a gente tem muito retorno positivo de que deu certo, né? Isso aí. E eu estou à disposição, se vocês precisarem. Né, a gente reúne sempre, né, para discutir os assuntos, os temas. Vamos aproveitar para agradecer a participação de vocês, né, que é importante. A gente está discutindo e trocando ideias, né? E aí, depois, o que vocês acharam importante aprofundar, falar para a Fabrícia, e a gente vai estar organizando para os nossos próximos encontros, viu? Bom descanso para todos. Que boa semana. Feliz Páscoa aí para você. Boa noite para você também. Gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.